Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Como todos sabem, nós vivemos em um mundo de dualidades. Um mundo que, em alguns momentos, tudo aparentemente está favorável, está fluindo de acordo com as nossas expectativas e, em outro momento, tudo parece estar indo contra as nossas expectativas e perspectivas. Esta característica ela é muito comum porque faz parte da própria estrutura, da própria dinâmica da natureza material. Portanto, ter uma consciência que consiga se manter estável, uma consciência que consiga se manter equilibrada, mesmo diante das situações favoráveis ou desfavoráveis, é o resultado também do conhecimento. Isto é o que está descrito ainda no Bhagavad Gita, neste grupo de versos do capítulo 13, versos 8 a 12. O que é colocado nesta sequência e que vai explicar em relação a esta equanimidade ou este equilíbrio da consciência diante dos fatores favoráveis e desfavoráveis que ocorrem na vida, está definido pelos termos especificamente Samachittatvam, Ista Anista. Sama é uma palavra que ela já significa equilíbrio, Samatvam. Inclusive, no capítulo 2, Krishna fala que yoga é Samatvam. Samatvam, então, é equanimidade. Mas ele diz algo mais do que isto. Ele diz Samachittatvam. É uma capacidade de manter a equanimidade que não depende apenas de um esforço sensorial ou de um esforço intelectivo, mas realmente de um estado de consciência. Chittatvam, Chitta é consciência. Então, Samachittatvam é manter-se nesse estado de consciência equânime, mesmo diante de Ista, que é algo favorável, algo desejável, e também de Anista, algo que é indesejável ou desfavorável. E essas condições, elas são então constituídas daquela dualidade que nós dissemos um dos nossos episódios anteriores, em relação a apego e aversão. Aquilo que vai gerar o apego são justamente os elementos que de nossa experiência pudemos filtrar algo desejável, algo que configurou em nossa consciência o que é desejável. E logo o que é desejável nós queremos repetir numa experiência futura. Por outro lado, a aversão está ligada a tudo que é indesejável, tudo que dentro de nossas experiências e registros na memória são elementos, então, que se tornam não mais, pelo menos do ponto de vista de desejo, algo que queira que se repita.
ou seja, algo indesejável. Porém, nós sabemos que esta condição, como uma condição de polaridade, não é? No momento tudo está bem, nós vemos a vida maravilhosa, no outro momento tudo está mal e nós vemos a mesma vida horrível. Mas é apenas uma relação, é apenas uma impressão que nós temos sobre algo. A realidade é a mesma, a vida é a mesma. Logo, o que está alterando é Chitta. O que está alterando é a nossa mente. Chitta, a raiz Chit, significa tanto consciência como também mente, ou até pensamentos, porque tanto a mente quanto os pensamentos, a própria percepção são fenômenos da consciência. São como que etapas ou estágios, camadas da nossa consciência. Então significa que a nossa mente ela está sempre voltada dentro deste campo bipolar. Tudo está muito bem, tudo está dentro do que eu desejava, tudo está dentro daquilo que eu tinha como perspectivas, ou tudo está mal, tudo está indesejável, tudo está fora do campo das minhas perspectivas. E isto, sem dúvida alguma, você pode considerar agora com muita sinceridade, não precisa ter nenhum tipo de instabilidade, de medo, de incerteza. Seja sincero e analise o quanto de real felicidade nós conseguimos experimentar na vida enquanto estivermos dentro desta polaridade. Pense um pouco nisto. É muito provável que quando nós tendemos a nos aproximar de algo que é dotado daquela expectativa desejável, nós buscaremos alguma falha, buscaremos alguma rachadura para que não consigamos experimentar plenamente aquilo que já era desejável. E o oposto também. Toda tentativa de não deixar se aproximar da nossa experiência, tudo que for indesejável, naturalmente não impossibilitará de que algo indesejável continue a acontecer. E é um fato muito claro de que em todas as circunstâncias, os fatos e as próprias circunstâncias desfavoráveis serão muito mais proeminentes, muito mais presentes na nossa vida. Quer dizer, se nós fizermos uma equação, é muito provável que chegaremos à constatação de que o indesejável ele é muito mais prevalecente nas nossas experiências. Mas tem um porém nisto. O fato de termos muito mais experiências indesejáveis, ou que pelo menos em algumas frações de momentos nós temos a abertura ou um certo cancelamento, uma certa anulação daquela intensidade indesejável, quando isto ocorre, quando há aquele pequeno silenciar do indesejável, é que surge um pequeno relance do desejável. Mas muitas vezes também nós não temos claramente o que nós desejamos, não temos claramente o que é desejável. Muitas vezes aquilo que nós estamos realmente mirando dentro do campo do desejável é algo que é desejável dentro de um contexto, diríamos, mais até coletivo. Ou seja, muitas vezes desejamos aquilo que desejam dentro de um círculo de pessoas, de grupos, de moda, de tendências, a tão divulgada, difundida atualmente, manada, né? Então quer dizer, nós temos muito mais probabilidades de termos experiências indesejáveis do que desejáveis. Mas aí que está o ponto importante de nós tentarmos aclarar. Só é realmente planejado para a nossa experiência
situações indesejáveis quando nós estivermos planejando a nossa vida, planejando as nossas expectativas, desenhando, formatando o nosso processo ao longo da vida dentro daquele campo mental, dentro daquele campo que está delimitado justamente pelas dualidades. Como eu disse há pouco, o próprio fato de nós termos o desejável, algo que não é realmente desenhado por nós, mas aquilo que é uma tendência geral, e isto os meios de comunicação, principalmente o marketing, a mídia, a propaganda, sabem manipular enormemente isto. Então nós temos, sem dúvida alguma, condições de ficarmos delimitados por essas duas extremidades. O ponto que está sendo tratado nesse ponto do Bhagavad Gita, nesse verso do Bhagavad Gita, é especificamente a condição de que o conhecimento ele tende, quando aplicado de forma correta ou de forma sincera em nossas vidas, ele tenderá a nos projetar para fora deste campo das dualidades condicionantes da mente. É exatamente isto que significa Samachita Tuam. Quer dizer, estado permanente, um estado permanente de equilíbrio diante das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. E é exatamente isto que vai realmente nos dar uma concepção clara dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria experiência da mentalidade yógica. A mente de um yogi, e aqui não me referindo a nenhum tipo de yogi moderno, nenhum tipo de estrela do yoga ou mesmo nenhum influencer, youtuber do yoga, mas pensando realmente no modelo, no arquétipo, pensando naquela referência mais profunda que nós podemos trazer do yogi. Aquele yogi que está descrito nas obras védicas, nos Puranas, que está então num estado no qual a sua consciência, sua mente está sempre em equanimidade. Como eu disse, a equanimidade é sinônimo de yoga. Yoga pode ser entendido como a aquisição e a manutenção de um estado equânime de nossa mente. Por isto, a aquisição desta postura, porque aqui já não é mais apenas um estado mental, um estado de consciência, mas é esse estado de consciência então que transmuta o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa forma de se relacionar com as situações da vida. Porque disto decorre que nós teremos condições de Chitta, Tuam, Sama, ter uma serenidade, ter um equilíbrio, ter uma equanimidade permanente, independente das condições externas, independente deste campo dual, independente deste campo de polaridades, de opostos. Quer dizer, quando um yogi ele simplesmente está. Ele não está dependendo das condições externas para estar no que ele é. Mas naquilo que ele é, ele faz, independente do que está ali ao seu redor, do que está ali em sua vida, ele faz aquilo que ele é. Então, o ser, nesta concepção, ele é aquilo que ele faz. Ele não é aquilo em que ele está. Note a diferença. Nós muitas vezes vimos, ouvimos ou lemos a ideia romantizada por Shakespeare, não é? Ser ou não ser. E que pode ser entendido como ser e estar.
Mas o yogi, ele é ser e fazer. Somos enquanto fazemos. E fazemos aquilo que somos. Quer dizer, está totalmente atrelado. E só podemos fazer aquilo que somos quando estamos neste equilíbrio, nesta equanimidade da consciência. Quando nós não estamos sendo influenciados por fatores desejáveis ou fatores indesejáveis. Quando a dualidade externa, quando a condição material que afeta o nosso psicológico, que afeta o nosso emocional, que afeta a nossa percepção, que afeta toda a nossa perspectiva de vida, quando tudo isto está fora do nosso campo, devido ao conhecimento, devido a esta aquisição da consciência, Chittatvam, Samar, uma consciência equânime, tudo que nós faremos, ou tudo que nós fizermos, será aquilo que diz de nós mesmos. Por isso eu digo muitas vezes que o yogi, ou um estado no qual nós realmente nos posicionamos como yogis, é aquele no qual nós estamos íntegros no que nós somos. Somos autênticos naquilo que fazemos. Somos verazes naquilo que experienciamos. Esta é a identidade do yogi. Esta é a identidade que define o mindset, a mentalidade do yogi. Por isso eu abri este episódio falando que dificilmente nós vamos ter uma experiência da realidade como ela é se estivermos ainda moldados por esses extremos e que é muito constante. Isso, na verdade, é o que define a vida material, é o que define a nossa vida dentro de um campo de consciência material. É o que se estabelece a partir dos nossos pensamentos, das nossas percepções, da nossa psique materialista. É algo que não mudará de um dia para o outro, não mudará da noite para o dia. É algo que nós teremos que desenvolver. A conquista desta mentalidade, que na verdade é o fruto do yoga, é uma conquista gradual. A conquista deste equilíbrio, ela é gradativa. O desenvolvimento desta consciência equânime é lento, gradual, mas efetivo. O que suprirá, que fortalecerá o desenvolvimento desta consciência é o conhecimento. Uma pessoa que não está dotada desta dualidade, ou melhor, desta equanimidade diante da dualidade, ela ainda está incerta, ela não está ainda segura do conhecimento. Ela ainda não absorveu esse conhecimento transcendental. O conhecimento de que tudo nessa natureza dual é transitório, muda, se desfaz. A convicção de que aquilo que realmente perdura, permanece, só se torna real e perceptível a partir do conhecimento. Isso significa que muitos de nós certamente já presenciou experiências na qual esta dualidade ela não nos afeta. Você certamente teve já essa experiência. No momento em que você sente uma plena intensidade de amor em você, em algum momento em que você sente uma plena leveza, instaurar dentro de você um estado de paz,
Aquele estado que você sente que está completamente ausente de qualquer apreensão, de qualquer medo, receio, de qualquer expectativa ou de ansiedade. É uma fração, são alguns segundos, mas essa experiência, para um yogi, ela é permanente. Aquilo que nós podemos ter uma experiência, às vezes, de poucos minutos, para um yogi, dotado, nutrido por esse conhecimento espiritual, ele mantém isto continuamente. Por isso, muitas linhas orientais vão nos dar a ideia do momento, de você viver cada momento, de você estar pleno a cada momento. Porque é isto a única coisa que realmente existe naquilo que fazemos, daquilo que somos. Só existe o momento presente. Não existe passado, não existe futuro. O passado é apenas um registro daquilo que nós presenciamos continuamente. Como na linha de um relógio, o tempo que corre. E o futuro é apenas uma projeção futura, mas que está presa a um registro, a uma experiência passada. E dentro deste campo, como um elástico, uma corda, ela está a todo momento se afastando e se aproximando, se afastando e se aproximando. Esta dualidade, desejável e o indesejável, a cada instante se aproxima e se afasta. E nós estamos no centro dessas duas extremidades. Nós temos tanto medo das coisas indesejáveis que quando surge algo desejável, e aí não apenas projetado ou desenhado pelo coletivo, mas aquilo que realmente a sua alma espera por muito tempo já, o medo do indesejável é tão maior que nós não presenciamos, não sentimos, não nos absorvemos naquilo que era desejável. Ao longo da vida nós começamos a perceber esses relances e então, em algum momento, com a nossa maturidade, isso não ocorre certamente nos primeiros anos de vida, talvez nem na primeira metade dos nossos anos de vida, mas no momento de maturidade nós começamos então a juntar todos esses cacos, todas essas pequenas frações de momentos em que nós nos lembraremos de que passamos perto, vimos, sentimos alguns momentos ao longo da vida que eram aqueles momentos desejáveis, mas que não tínhamos tido tamanha ciência e atenção para presenciar aquilo da forma correta. E aí, nesse momento, começa então a ocorrer uma mudança na nossa mentalidade ao próprio processo da vida. A maturidade, então, traz um olhar diferente para a nossa vida. Nós começamos a perceber o tempo já num ritmo desacelerado. Eu não estou dizendo aqui você chegar a uma idade, já diríamos, de um idoso. O idoso ele já está com isso tudo muito bem maturado. Estou dizendo realmente na experiência de vida, ao longo da sua vida. Claro, não vai ser com menos de 30, com menos de 20. Poucos serão com menos de 40. A maioria depois dos 50 anos. Claro que existem as exceções, mas o que eu quero deixar aqui para você é justamente o período de experiências que nós teremos. E ao mesmo tempo, o tempo de dedicação, a atenção a todo esse processo. Porque nós podemos passar 100 anos completamente desatentos, com a nossa consciência submersa no materialismo, sem adentrar ou sem perceber esses nuances que são de ordem espiritual. Por outro lado, nós também podemos ter
um despertar muito cedo. Podemos ter uma atenção deslocada da realidade efêmera e materialista para alguma contemplação um pouco mais interior, já com 20 anos. Existem muitos casos. Eu mesmo tive uma experiência, o que me despertou para essa busca espiritual com 19 anos. Aos 17, alguns sinais me indicavam que eu era aquele peixe fora do aquário. Mas claro que foi apenas o início. Ainda hoje estou buscando esta condição na qual minha consciência não mais se afete pelas dualidades. E é assim mesmo. E certamente os yogis mais evoluídos, mesmo que estejam ainda com 100 anos, 120 anos, eles certamente consideram ainda aprendizes. E esta é uma das melhores considerações que nós podemos tirar. Nunca estamos prontos do ponto de vista da matéria. Nunca estamos plenos do ponto de vista espiritual. Estamos continuamente num processo de se aproximar da verdade absoluta, de se aproximar na direção do Ser Supremo, buscando nele a nossa plenitude através da reciprocidade amorosa, em devoção, em atitude de serviço. Certamente você, então, deve tentar colocar esse conhecimento em prática. O que está sendo dito nesses episódios, e hoje estou tentando chegar mais próximo de você, para que você tente observar a gradação, a intensidade destas situações desejáveis e indesejáveis que surgem. E mesmo daquelas indesejáveis que você possa de repente estar notando com mais ênfase do que as desejáveis, procure lapidá-las. Procure ver nelas o que há de instrutivo, o que pode ser aprendido delas. Porque esta mudança, ela é possível quando nós adquirimos esta consciência. Mas a aquisição da consciência não virá de forma mágica. Ela virá pelo nosso esforço, pela nossa dedicação e, claro, pela misericórdia absoluta. Quer dizer, a partir do momento que passamos a observar essa dualidade agindo, regendo dentro de nossa consciência essa distinção, nós começaremos então a perceber que aquela distinção é apenas o pêndulo do relógio, que na fração do tempo está definindo situações desejáveis e situações indesejáveis, para que assim possamos então nos desfazermos deste relógio pendular, bipolar, dual, da nossa mentalidade materialista. É o primeiro passo, é observar estas dualidades ocorrendo, a valoração que nós damos para aquilo que julgamos ser desejável e para aquilo que julgamos ser indesejável. Naturalmente existem definições do que é indesejável, assim como daquilo que é desejável. Apenas algumas. É desejável nós cultivarmos a consciência espiritual, porque essa consciência espiritual é a fonte da nossa natureza original. A nossa natureza original é espiritual. Logo, é desejável desenvolver, a partir do conhecimento transcendental, a nossa consciência espiritual. Isto é autoconhecimento. Indesejável é tudo aquilo que possa nos afastar desta consciência espiritual. Tudo que possa nos desviar.
nos tornar desatentos. Isto é indesejável. Valores que de repente possam esfarelar, fragmentar, quebrar as nossas convicções em relação àquilo que realmente é verdadeiro na nossa vida. Por isso, tente exercitar esta observação do desejável e do indesejável no seu dia a dia, na sua vida, em cada momento. E procure não ser influenciado por essas condições transitórias. Procure sempre dar um passo acima, observar os dois polos dentro de um mesmo compartimento. Desejável e indesejável são elementos que estão ali, mas o verdadeiro elemento desejável é a nossa integração espiritual, a nossa dinâmica de consciência espiritual. Porque mesmo aquilo que é desejável dentro do nosso campo mundano de percepção da realidade é desejável muitas vezes físico, material, sensorial. Pode ser desejável para alguma pessoa, de repente, grandes posses, controle de pessoas, poder, a fama, a cobiça. Tudo isto compõe apenas um lado do pêndulo. Portanto, o desejável e o indesejável para um yogi são elementos pendulares. Nós devemos buscar esta equanimidade diante desses fatores transitórios da vida. Esta é a mentalidade do yogi. Esta é a essência desse conhecimento. Sama Chittatvam Ista Anista. Até o próximo episódio. Namaskar.